Olá pessoal, bom dia. Bom, tô passando aqui, né, conforme pedido de muitos do grupo aí, né, para fazer um vídeo explicando como trabalhar com fibo, né, como traçar corretamente a fibo, zona de suporte, resistência, linha de tendência, tá? O básico que funciona, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, abrimos um gráfico, né? Como abrimos um gráfico, dependendo do time frame, a primeira coisa que temos que fazer é identificar a tendência primária do ativo. Como que vamos fazer isso? Tá? Vamos colocar ele no maior time frame possível. Nesse caso aqui, vamos tentar identificar no maior time frame semanal, ó, tá? Digamos, aqui eu estou em H4, diário, semanal e o mensal. Perfeito. Então, eu vi aqui que o ativo está numa tendência de alta. Tá? Então, vamos traçar agora corretamente a minha linha de tendência primária. Eu venho praticamente lá do fundo. Ok. Vou colocar ela em verde-limão aqui, tá? Para diferenciar das demais. Mais espessa. Agora vou achar os pontos de toque do ativo. Reduzindo o gráfico o máximo possível. Okay? Então, essa é a linha de tendência primária do ativo. Dá para ver claramente que ele está num movimento de alta aqui. Tá? Então, aqui tivemos aqui no início aqui uma violação, né, na tendência. Tá? Porque o gráfico está bem miúdo. Deixa eu ver se dá para identificar melhor aqui o último ponto de inversão do movimento. Tivemos ali uns falsos rompimentos. Tá? Uma linha de tendência ela é consistente quando ela, no mínimo, tá? ela tem que obedecer a regra de ter de, no mínimo, 3 toques. Então, como estamos num gráfico mensal, vimos aqui que o mensal ele já teve vários toques, tá? Mais de 2 aqui, mais de 3, e vamos considerar esse aqui como fosse um terceiro, tá? E aqui nós temos a nossa linha de tendência primária, tá? Feito isso, vimos que o ativo ele teve uma inclinação maior. Então agora nós vamos identificar uma linha de tendência secundária desse ativo. Expande bem o movimento, tá? Onde começa a linha de tendência? A linha de tendência ela começa sempre na primeira vela de inversão do movimento, tá? Ou seja, o ativo desceu, fez um mínimo, tá? E depois fez uma outra vela que teve um mínimo superior ao anterior, tá? Um mínimo mais alto. Vamos dizer assim. Vamos até ajustar aqui. Ó, deu para ver que essa daqui, ó, tá? Ela tem um mínimo mais alto que o anterior. Então aqui começa o ponto de inversão do movimento. E é aqui que vai começar a nossa linha de tendência secundária. Vou modificar a cor dela, tá? Agora eu vou botar um verde normal e menos espessa. Agora eu vou procurar os pontos de toque dela, tá? Lembrando que no mínimo 3 toques, tá?
Essa é a regra de uma linha de tendência consistente. Aqui já dá para ver que ele faz vários toques. Bom, então já encontramos os 3 toques. Um toque, 2, 3, 4. Então, perfeito. Vamos ver aonde que isso está levando a gente. Então, estamos longe ainda da linha de tendência secundária aqui. Tá. Agora vamos identificar o movimento com a FIBO. Tá? A FIBO sempre começa no fundo do movimento, tá? E vai até o máximo. Tá? O que identifica uma tendência de alta? Tá? Uma sucessão de fundos ascendentes, tá? Um fundo mais alto que o outro. E o que identifica uma tendência de baixa? Uma ascensão de topos mais baixos que o anterior. Um topo mais baixo que o anterior. Tá? Nesse caso aqui identificamos a tendência. Agora vamos ver uma fibra macro aqui para a gente achar o fundo. Tá? Aqui está o fundo, tá? Um fundo mais baixo de todos. A fibra de alta é representada na cor azul, tá? A de baixa vermelha e a do movimento que a gente está olhando amarela. Então, como que a gente trabalha com a fibra aqui? Tá, vimos que ela está fazendo uma sucessão de topos e fundos mais altos. Topo, fundo, depois rompeu aqui, fez um novo topo, fez um fundo, respeitou 38 e assim ele foi fazendo os demais, atingiu esse máximo aqui, voltou, corrigiu em 50%, fez novo máximo, não perdeu o 61 nem perdeu o fundo, então eu atualizo aqui o meu FIBO, tá? Para o máximo lá. Então aqui eu já tenho minha FIBO macro. Não preciso dela agora porque o movimento está aqui para cima, tá? Lembrando que eu tenho que olhar para o movimento aonde eu vou estar operando. Então agora eu vou pegar uma FIBO menor e vou medir agora o impulso, tá? Uma coisa é o movimento de alta, todo movimento altista. Impulso é o que fez romper esse topo. Então aqui eu tenho um FIBO aqui, que anteriormente gerou um novo impulso, tá? Fez um fundo, topo, um fundo mais alto, rompeu, atualiza esse FIBO, tá? Continuou deixando fundos mais baixos e assim ele foi até esses máximos, tá? Apertando o Shift aqui você consegue travar a FIBO já na máxima certinha, tá? Para não ficar duas fibras de cores iguais, essa daqui eu vou colocar em verde, tá? Representando também uma tendência autista e uma fibra mais para trás aqui do movimento, tá? Então é aqui que eu vou olhar. Bom, feito isso, já identificamos, já traçamos uma fibra macro aqui que vai nos servir para a gente trabalhar no time frame menor, tá? Então agora eu vou identificar as zonas principais, zonas importantes. Já no mensal aqui, eu sei que eu tenho uma zona importante aqui, ó, no nível de 50% de fibra. Mas agora vamos caminhar para um time frame menor agora.
tá? A zona está ali, principal. Viemos para o gráfico semanal. Podemos ainda colocar agora em diário, para a gente trabalhar com um time frame menor. Esse fibo vai ficar aí. Em diário. Tá? Identificando aqui as zonas agora de suporte. Quando que uma zona é suporte? Tá? Quando o movimento ele parte vindo de cima, tá? E sustenta o preço, fazendo com que a partir dali o preço tome um impulso altista. Então vejamos aqui que nós temos aqui, ó, mercado atingiu um máximo, veio no fundo, depois ele pegou o impulso e foi embora. Depois, caindo novamente, ele se sustentou aqui, subiu novamente, fez um outro movimento aqui nessa zona, pegou um novo impulso. Isso se sustentou por vários toques, tá? Isso torna a zona relevante. É isso que é uma zona de suporte relevante. Então vamos demarcar essa zona, até mesmo porque ela está num nível importante de fibo, tá? É uma, vejam que é uma fibo de todo último impulso altista, tá? Então é um nível de 38, o que significa se ele quebrar por baixo, ele vai buscar novos mínimos, tá? Depois nós vamos ajustar essa zona aqui. E é onde que começa a identificação da zona, tá? O ativo ele veio de cima, né? Deixa eu marcar aqui para vocês aqui, tá? Ou seja, o ativo ele veio daqui de cima, tá? Veio até embaixo, fez um mínimo. Vou colocar isso aqui para ficar mais clarinho aqui, vamos botar em amarelo para destacar no gráfico. Tá? O ativo fez um máximo, fez um mínimo e depois fez o fechamento aqui, ó, tá? Então, entre fechamento e mínimo é a nossa zona de suporte, tá? Quando a zona é muito extensa, entendeu? Quando ela inicia no início da zona, o que que eu faço para não perder quando puxar a linha? Geralmente eu traço uma linha aqui, ó, aperto o Shift, ele já vai pegar a mínima. Então 1.770,50 é a mínima da zona. O Ctrl e arrastar ela, copia e vou ali e coloco no fechamento. Fechamento 1.681,30, tá? Então geralmente essas zonas assim a gente também pode arredondar para ficar fácil de identificar. Quando a gente fala a zona de 1.680 pontos, tá? Assim como aqui também, zona de 1.670 pontos. Então a gente sabe que quando o mercado voltar, o mercado não pode quebrar abaixo desse preço. Tá quebrando abaixo do preço, ele vai estar quebrando abaixo da zona de suporte. Como é um suporte, então o preço aqui eu vou deixar em verde, tá? Essa linha aqui depois eu apago, vai me servir só como referência. Então vamos lá, demarcar a zona. Alargo bem aqui para marcar certinho. Verde, né? Essa linha só vai servir para gente arrastar ela para lá e não perder a amplitude dela.
Pronto. Fiz isso, sei que aqui é a minha zona, tá? O preço daqui de cima, 2.680, posso tirar fora, é o início da zona. Já está marcada a minha zona. Tem mais uma zona de fundo aqui que o mercado atingiu. Então pego todos esses mínimos. Vou até o fechamento mais relevante aqui. Essa é a minha zona de suporte. Ok? Bom, identificamos isso. Agora, como trabalhamos com a FIBO? Né? Vimos que estava no movimento altista. E depois o mercado várias vezes testou a zona de 38 e voltou para o máximo. No momento que ele quebra o 38, eu começo a fazer uma FIBO de retração de baixa. Tá? Para que essa retração de baixa? É a retração de todo o movimento, já que o mercado voltou aqui para cima. Então, como que a FIBO funciona? Para ajudar, tá? Sempre que ela quebra o nível de 38, tá? Ela tende a buscar novos mínimos, tá? Mínimos por baixo dos mínimos. Então, toda vez que ele quebra um fundo, ele busca outro fundo, tá? É sempre assim. Rompeu um topo, ele busca outro topo. E quando ele quebra o nível de 38, se for uma retração de baixa, FIBO vermelha, tá? Quebrou 38, a probabilidade é de buscar novos máximos, tá? Desde que tenha fundamento para isso, tá? Primeiro o fundamento, depois a correlação e por último a técnica. Estamos aqui só fazendo a técnica, tá? Rompeu 38 para cima. Podemos aqui então agora acompanhar o movimento de alta, tá? Mas a FIBO ainda não é descartada. Quando que essa FIBO aqui vai ser descartada? Quando esse movimento, esse impulso aqui, ó, que agora a gente vai estar olhando para ele, vamos trabalhar com ele na cor amarela. Ele romper o 61, tá? A partir do momento que a vela veio aqui em cima, rompeu o nível de 61, vem fazendo velas, subindo, rompeu 61, tá? E aí eu tenho a FIBO aqui em cima. Essa FIBO minha vermelha descarta, e aí eu passo a buscar por movimentos de compra, esperar o mercado fazer uma retração, vir um suporte e fazemos a compra. Então, por enquanto, o mercado ainda está preso nesse movimento. Então, vamos acompanhar aqui. E essa FIBO, para não ficar embolada, a gente retrai ela, tá? Vamos deixar ela aqui, ó. E, ou seja, trabalhar com o gráfico mais limpo possível. Agora vamos identificar as zonas, tá? Mercado veio no fundo e depois atingiu um máximo. Então temos aqui uma zona de preço também bem relevante em nível de 61,8, tá? As zonas de FIBO funcionam da seguinte maneira. Geralmente o nível de 38 da FIBO, tá? O mercado faz a correção do movimento, é um movimento de correção. Então ele faz a correção aqui e tende a continuar o movimento dele, ou se é de baixa, se é de alta, de alta. Se tiver uma zona de suporte, de resistência, como teve aqui, uma pequena zona de resistência na zona de 38, tá? O mercado tende a romper e vir até o nível de 50, zona considerada como zona de limpeza de stop, ok? E aí, por último, se o mercado continuar subindo por algum motivo, por algum fundamento, tá? Ele tende a buscar novos máximos e o limite dele é na zona de 61, tá? É considerado zona de pullback, tá? Ou seja, o mercado entra nessa zona, se tiver uma zona de resistência aqui, existe grande probabilidade do mercado retornar
E como que a gente trabalha aqui dentro? Digamos que o mercado venha na zona de 61, tá? Vem até aqui, né? Deixa um paviozinho. E aí depois abre outra vela aqui. Vai lá em cima, tá? Quando ele vem por cima da zona ou até dentro de 3/4 da zona já invadida, você já pode executar sua ordem, tá? No caso aqui uma ordem de venda, eu já poderia startar uma venda. E aí depois o mercado tem que fechar, voltar e fechar abaixo do 61. No caso essa vela aqui, primeiro ela vai ficar verde, vai lá em cima e depois quando ela retornar e fechar aqui embaixo, ela vai fechar vermelha, deixando o pavio lá para cima, tá? Ela tem que respeitar esse nível, não pode romper aqui em cima, tá? Caso o mercado rompa aqui em cima, então a probabilidade agora é que o mercado vai buscar novos máximos, tá? Então descaracteriza FIBO de baixa e prevalece agora a FIBO de alta que você está acompanhando o movimento, tá? E o FIBO é dessa maneira que se trabalha. Fez um movimento de alta, corrigiu, tá? Não perdeu o fundo, fez novos máximos, continua o movimento, tá? Fez novos máximos aqui, perdeu o fundo? Não. Fez máximos, atualiza o FIBO. Ah, quando que você vai inverter o FIBO? Quando acontecer esse movimento aqui, ó. Deixa eu fazer aqui para mostrar para vocês. Até aqui eu tô seguindo o movimento, né? O movimento veio aqui embaixo, começou daqui. Veio, corrigiu, foi até a zona de pullback. Fez um impulso, perdeu o fundo. Atualizei o FIBO. Veio novamente até o limite do 38, perdeu o fundo. Continuei o movimento. Atualizei o FIBO para cá. Tá? Novamente o mercado respeitou o nível de 38, tá? Se sustentou aqui dentro e perdeu o fundo. Atualizo o FIBO. Atualizei o FIBO, o mercado voltou e agora rompeu o 38, tá? Ele já veio aqui dentro várias vezes, já fechou várias vezes aqui dentro. Então, a partir desse momento, agora eu já começo a monitorar todo o último movimento. Fez máximo, atualiza o FIBO, fez máximo, atualiza o FIBO, fez máximo, tá? Quando que esse FIBO sai daqui? O FIBO sairia daqui quando o mercado descesse e quebrasse 61, tá? Quebrou 61 aqui, continuou o movimento para baixo, então essa FIBO amarela daqui, eu descartaria ela, tá? Eu descartaria ela. Vamos fazer aqui as velas aqui. Movimento caindo e rompeu o 61 da FIBO. Então, ou seja, essa FIBO de alta aqui para mim já não interessa mais, tá? Eu aqui agora iria monitorar o que? Sei que vai continuar o movimento de venda. E aí agora eu vou continuar o movimento de venda. E aí o que eu vou esperar? Eu vou esperar o mercado retornar, provavelmente num topo. E esse topo sempre vai coincidir num nível de 38. Onde eu estaria buscando operações de venda, tá? Para continuar o movimento, ok? E aí o que isso ocasionaria? O movimento vai continuar de baixa, vai perder o fundo da FIBO macro, tá? E aí aqui eu vou voltar a
atualizar o FIBO macro, tá? E continuar o movimento. Aqui dentro eu posso continuar com uma FIBO menor, uma FIBO de impulso, tá? Medindo o impulso para ver as retrações e probabilidade de efetuar a venda. Agora vamos identificar as zonas, tá? Como que se identifica a zona de suporte e resistência? Vamos limpar aqui. Bom, mercado veio de baixo para cima. Como que identificamos aqui, ó? Primeiro fechamento, tá? Primeiro fechamento foi dessa vela verde. Então, a partir daqui começa do fechamento dela, tá? Mesma coisa, é a mesma coisa que eu expliquei aqui anteriormente, né? Vamos lá, vou botar a setinha aqui para a gente marcar. Tá? Mercado veio de baixo, fez um máximo na vela e aí depois fechou aqui, tá? Isso em gráfico de diário, tá bom? Sempre em gráfico de diário, a análise macro dela, tá ok? Fechou em diário. Então, eu pego o fechamento dela com a máxima que ela fez. A próxima vela veio para fazer a limpeza, tá? Então tenho aqui a zona dos 2070 pontos, a zona minha de resistência. Como é resistência? Em vermelho. Isso daqui é somente para a gente fazer a nossa marcação e não perder a amplitude dela. E olha só onde ela veio. A perfeição. O próximo movimento do ativo foi praticamente no limite da zona, tá? E são nessas horas que nós entramos. Sabemos que tem o máximo, que é o máximo da FIBO. O mercado veio até dentro no limite da zona. Aqui seria a probabilidade de estar entrando vendido com stop aqui para cima, tá bom? Porque se rompesse aqui, ele vai embora direto. Se eu quisesse traçar aqui uma linha de tendência, tá? Já teria quebrado. Uma linha de tendência de baixa aqui, ó. Mesma coisa, tá? Movimento de alta, fez o máximo. A partir dessa alta, tiveram máximos descendentes. Então, esse é o primeiro ponto de inversão do movimento altista. Temos que ter três toques como regra. Tá, ajustando ao longo. E vimos aí que o mercado quebrou. Já quebrou o impulso de baixa, tá? A partir do momento quando ele quebra o impulso de baixa, geralmente ele retorna novamente para testar aqui a zona do 38, tá? E para continuar o movimento dele de queda. Vamos tirar então. Já que já quebrou, não nos interessa mais esse FIBO, essa linha de tendência aqui, tá? Vamos tirar fora. Bom, identificamos ali uma zona de resistência, o mercado caiu, veio até o suporte e se segurou nessa zona, tá? Puxamos aqui, temos uma ótima zona que provavelmente vai ser testada futuramente, né? Caso seja testada, o mercado possa responder de forma positiva aqui. Aqui também temos outra zona, tá? O mercado veio no fundo, voltou, se segurou aqui, desceu, depois rompeu, veio
foi lá em cima, fez todo o movimento e retornou aqui, ó. Vê que essa zona aqui, ó, ela foi testada. Para copiar um item, uma zona, marca ela, só marca, seleciona, Ctrl e arrasta. Pronto. Vamos identificar aqui a nossa zona, a gente puxar. Vela de fechamento, tá? A vela de fechamento que deu início ao fechamento foi esse martelinho aqui, ó, tá? A partir daqui para cima é tudo zona de resistência, tá? Ou seja, o mercado fechou aqui, abriu num gap de alta, fechou abaixo do fechamento anterior, abriu, fez uma limpeza de stop aqui em cima, depois fechou aqui embaixo. Tentou voltar, fechou dentro da zona. Vamos marcar aqui para a gente ver isso acontecendo aqui, ó. Tá? Vamos identificar aqui esse movimento. Mercado veio de baixo. Vou ampliar aqui direitinho. Mercado veio de baixo. Tá? Fechou aqui. Depois abriu com gap de alta. Fechou aqui embaixo. Abriu aqui. Fechou mais embaixo. Voltou lá em cima para testar, fechou dentro da zona. E novamente se sustentou. E aí a partir daí ele caiu. Tá? Então identificamos já o início da resistência. A partir dali a gente só expande o movimento, respeitando esse fechamento. E olha lá que coisa perfeita, tá? Relevância é a quantidade de toques que a zona sustenta. Então, sustentou-se aqui uma vez por 1, 2, 3, 4, 5 dias. Depois, mais 2 dias aqui. Mais 2 aqui e 2 aqui. Toda hora ela testou e voltou. Então, existe a probabilidade aqui, tá? Desse nível ser importante. Então, o que que a gente faz? Vamos demarcar um preço para esse topo. Tá? Então, vamos marcar aqui, ó, zona dos uns 1880, pode ser. Tá? É uma zona, ou seja, que o mercado pode vir até aqui, que é até esse máximo aqui, ó, conforme dá para ver, mas não pode vir até o 61, que está dentro do limite da zona, tá? Uma entrada aqui seria perfeita com um stop em cima, tá? Stop aqui em cima, ou seja, uma entrada aqui e os stops acima do nível de 61. Por quê? Caso o mercado ainda avance, ele pode chegar a tocar até dentro da zona, tá? E aqui sim, aí existe a probabilidade de você entrar com mais duas ordens aqui reforçando. Aqui vai estar o stop dessa primeira, tá? E aqui duas ordens reforçando com stop também aqui em cima junto da primeira, um pouquinho acima, tá? Na realidade não precisa ser abaixo não, um pouquinho acima dela. Então aqui identificamos de maneira a nossa zona de suporte, nossa zona de resistência, a maneira correta, tá? Então é sempre o início do movimento que origina o suporte ou o início do movimento que origina a resistência, ok? Bom, fechando esse nível aqui, agora vamos trabalhar aqui dentro aqui, a gente identificar aqui o que está acontecendo com o outro. Estou em diário, tá? No diário eu tenho uma fibra macro aqui desse movimento. Não do movimento, vamos considerar impulso, tá? Que rompeu isso daqui. E agora, ou seja, eu posso tanto esperar um movimento maior aqui, tá?
Existe um fundo aqui em diário. Ó, veja que essa vela aqui, ela foi lá embaixo, não chegou a tocar na zona, mas voltou e fechou aqui, tá? E a partir daqui teve um impulso e foi respeitado, ó. Novamente retornou aqui e foi. Vamos ver mais adiante. E como que as zonas respondem, tá? As zonas respondem sempre da direita para a esquerda. Então, tem um fundo aqui. Ele vai ver esse fundo aqui, tá? Esse fundo aqui tem relevância? Tem. Já foi suporte lá atrás. Se não tivesse, rompeu, ele vai buscar o quê? O próximo, tá? Tem alguma relevância para cá? Tem. Então, vai se sustentar aqui. Rompeu, vai no próximo, tá? Tem relevância? Tem. 3 vezes sustentou o preço. Se romper, vai no fundo. Tá? E aqui identificamos as outras zonas. Temos uma zona macro aqui, ó. Vamos ajustar ela agora. Como a gente fez essa marcação em gráfico de mensal ou semanal, a zona ficou muito alargada. Como estamos no diário agora, vamos ajustar ela. Fechamento. Tá? Fechamento dessa vela aqui, ó. Aqui o mercado veio aqui embaixo, mas fechou lá com 2 de indecisão. E a partir daqui ele veio embaixo, tá? E teve um fecho que foi respeitado. Os demais fechos, exceto esse daqui, fecharam acima da zona, tá? Então vamos considerar que esse fechamento aqui fechou dentro da zona e depois voltou lá para fora. E a partir daqui não tivemos mais nenhum fechamento. Então, é uma zona em que o mercado pode responder. Então, ajustamos essa zona. E tem mais uma zona aqui, ó. O mercado chegou nesse fundo, tá? Respondeu uma zona que anteriormente ela já foi uma lateralização aqui, ó. Tá? Ou seja, o mercado chegou a fazer máximos, caiu, se sustentou, se segurou por aqui até tomar um impulso e ir adiante. Voltou novamente na zona, tá? Ser testada. E por que que agora eu considero essa zona aqui a mais importante delas? Porque é a zona limite do nível de 61 da Fibo de todo último movimento de alta, tá? É uma zona bem relevante, tá? A probabilidade maior é que aqui o mercado faça só um recuo, mas aqui o mercado novamente ele sustente o preço e volte com força para fazer um movimento maior acima, tá? Uma correção maior. Caso ele rompa aqui, fecha aqui por baixo, aí a probabilidade é de vir buscar aqui embaixo. E aí essa Fibo aqui, ela é descartada, tá? E aí a gente passa a olhar para a Fibo maior de todo o movimento ali de trás, essa daqui, ok? Lembrando que não pode romper o 38. Então, ele pode limpar esse fundo e vir aqui embaixo? Pode. Tá? Pode limpar o fundo e vir aqui embaixo. Mas depois ele recua e fecha acima de 61, continuando o movimento dele. Tá? Essa é a probabilidade dele de que haja fundamento para isso, tá? A correlação esteja alinhada, porque o ouro, por exemplo, esse ativo, ele tem uma correlação negativa com o dólar, né? E o dólar tem uma correlação positiva com as taxas de juros, tá? Então, se taxa de juros sobe, dólar sobe, ouro cai. E o inverso também é verdadeiro. Então, demarcamos aqui esse movimento que a gente está olhando, o que está acontecendo aqui. Então, agora vamos para um time frame menor, um time frame de operacional. Então, nossas zonas já estão demarcadas, tá? Pode ajustar o Fibo aqui.
antes de demarcar, quando você quiser identificar a zona, tá? Assim como eu identifiquei essa zona importante, essa zona daqui também é importante. Então a gente demarca essa área. Suporte. Geralmente o mercado tem um preço psicológico da zona dos 1.450 pontos. Tá? Limite do mercado aqui, o mercado não pode fechar abaixo dos 1.440. Quebrando abaixo de 61, a gente sabe que vai embaixo. Então vou marcar essa zona ali também. Não, nem vou marcar, eu já sei que o 61 está aqui, tá? Mas se quisesse marcar um preço, 1.440 também, o mercado não pode fechar abaixo desse preço. Posso puxar para trás aqui a zona, ok, está bem marcadinha. Então é um preço que o mercado geralmente vai respeitar aqui, tá? A zona dos 1.680 pontos. Entrando nessa zona, probabilidade é de resposta, pelo menos para fazer uma correção do ativo. Bom, voltamos aqui agora para estamos em diário, né? Então vamos agora no 4 horas. Temos esse último impulso. E agora vamos trabalhar com os movimentos menores, tá? Vamos recuar esse FIBO e vamos pegar esse último impulso aqui. Tá? O mercado ainda está se sustentando dentro do 38, tá? Mas num time frame menor, se eu sei que o dólar tende a subir no longo prazo, tá? E existe uma resiliência do movimento se manter aqui em cima, tá? Temos aqui uma retração de 38 de baixa. Então o mercado já está trabalhando em cima dela, tentando fechar embaixo dela. Vamos trazer a FIBO para cá, para a gente entender explicar o que eu estou falando. Bom, essa é a FIBO de todo movimento de baixa, tá? O mercado rompeu para cima. Quando ele rompe, a probabilidade é que ele vai buscar novos máximos, nova zona de resistência. Então a próxima zona a gente já sabe que é aqui em cima. Porém, o mercado está resiliente aí, tá? Devido às questões do dólar. Então o que isso afeta? Afeta que agora eu tenho que olhar para o fundamento. Se eu sei que no longo prazo o fundamento é de baixa, tá? Então eu vou tirar agora esse fibinho daqui e vou traçar um fibinho desse movimento. Por quê? O mercado fez um topo, fundo. Fez novo topo, fundo. Topo, fundo. Perfeito. Então aqui, a partir daqui para cima, tá? Eu tenho um pequeno impulso de alta. Aqui que é o FIBO. Okay? O mercado está por onde? Está por baixo do 38. Né? O mercado fez um fundo, topo, fundo, topo.
Agora que começa a inversão de FIBO. O mercado veio, corrigiu, rompeu 38, veio embaixo, rompeu 61. Então essa FIBO aqui me interessa para enxergar esse movimento? Não. Começo a olhar agora a FIBO de baixa, tá? Onde eu começo a puxar a FIBO de cima para baixo e olhar o movimento. O mercado foi, fechou acima do 38, tá? Daqui. Então ele já deu indício que a probabilidade é de buscar novos máximos. Pode até vir embaixo? Pode. Mas vem embaixo como? Ele veio fazendo um movimento de pullback, tá? E fecho. Vamos entender isso? Vamos. Vamos puxar esse FIBO para cá, só para a gente confirmar esse movimento aqui. Mercado veio, fechou aqui suavemente por baixo do 38, tá? Depois veio, fez um pullback, subiu e fechou aqui. O movimento continuou, veio aqui dentro da zona limite de 50%, aqui zona de limpeza de stop, não chegou a limpar o fundo e retornou. Então a partir daqui eu continuo com a FIBO de alta desse movimento, tá? Fez um fundo, fez um máximo. Essa FIBO aqui já morreu para mim. Eu preciso mais ela aqui. E novamente o mercado deu indício de queda. Veio aqui para baixo, tá? Fechou o 38, fechou embaixo do 38. Depois a próxima vela fechou embaixo de 61. Então quando ele fecha embaixo do 61, a probabilidade é de buscar novos fundos. Fechou embaixo do 61, essa FIBO de alta aqui, para mim já não me interessa mais, tá? Então agora eu posso apagar ela. E aí agora eu vou olhar para esse movimento aqui. Tá? Repare que eu não tirei a FIBO macro daqui, ela ainda continua aqui, tá? Só tá lá escorando lá o movimento todo para me enxergar. Assim como eu também posso pegar uma FIBO desse último impulso. Por que esse último impulso aqui? Porque por enquanto ele não foi quebrado. Ele ainda está válido dentro desse FIBO aqui, ó. Tá? Dentro desse FIBO aqui, ele ainda está válido. Até ele quebrar o 61, ela ainda está me servindo. Eu só recuo ela para não ficar com muita FIBO. Então eu estou olhando para esse movimento. O movimento fez o que aqui? Criou um ombro, cabeça e ombro, tá? Fechou por baixo do 38, abriu a próxima vela, veio aqui em cima e novamente retornou aqui para baixo. E agora está voltando. Aí confirmando esse pequeno movimento de alta aqui. Vamos ver onde fechou aquela vela vermelha ali que veio aqui embaixo. Fechou por baixo do 38. Então ela pode retornar em cima? Pode. Mas futuramente ela vai voltar. Então agora o mercado está voltando novamente para a zona. E aqui temos um padrão de figura, tá? As figuras elas só têm relevância quando tem fundamento, tá? Temos aqui um ombro, cabeça. E como marcamos isso? Temos aqui o fundo da linha de clavícula. Tá? Então temos um ombro, cabeça e a formação de um segundo ombro aqui, tá? O limite do segundo ombro, ele se amplia até a zona de 61.8, tá? Então esse ombro aqui, ele pode vir até aqui para depois cair, tá? Essa é a formação de um ombro, cabeça e ombro. O que caracteriza isso? Caracteriza quando temos um movimento, né, vindo de cima, ele faz a formação aqui de um ombro, depois cabeça e o outro ombro, tá? E a tendência é cair. Esse outro ombro ele pode se ampliar com limite até o 61, para depois novamente cair, tá? E
Como que se faz a projeção de um ombro, cabeça e ombro, tá? Essa é a marcação do ombro, tá? Ele veio, formou aqui a linha de clavícula, fez uma cabeça complexa aqui de 3 toques, um aqui, 2 e 3, tá? E agora tá vindo formar o outro, ombro aqui, para respeitar. Pode romper, vir aqui em cima? Pode, até o 61. É aceitável. Quebrou aqui em cima, descaracteriza o padrão de figura. Projeção do ombro, cabeça e ombro. Pega-se desde da cabeça até o fundo da linha de clavícula. E esse movimento a partir do seu rompimento. Tá? Então vejamos que o rompimento ele tem até uma confluência com uma fibra maior que está marcada aqui atrás, ó, nível de 38. Né? Ou seja, ele pode vir aqui, depois daqui ele fazer um pullback, vindo nessa zona de resistência para depois continuar a cair. E aqui futuramente ele pode estar formando um novo ombro, tá? Caso o mercado venha aqui embaixo, depois retorne, tá? Isso daqui provavelmente é uma cabeça de ombro complexa. Seria um ombro, tá? Uma cabeça complexa e outro ombro aqui, uma formação de um outro ombro, tá? Desde que, regra, a linha de clavícula de um ombro, cabeça e ombro, quando o movimento é para baixa, ela é ascendente ou paralela, tá? Ela não pode ser assim. Se for assim, descaracteriza o oco, tá? E quando ela é ao contrário, quando o movimento é ao contrário, né? Quando o movimento ele vem, ou seja, cadê? Quando o movimento é ao contrário, é a mesma coisa, tá? Ou seja, a linha de clavícula passa a ser descendente, tá? Descendente ou paralela, tá? Nunca o contrário, nunca esse topo aqui mais alto que esse. Caso isso ocorra, descaracteriza. Então aqui identificamos esse movimento. Tá? Olhamos para movimentos anteriores, mas não precisamos misturar os fibos. Deixamos, à medida que eles vão rompendo níveis importantes, tá? Ou seja, temos várias zonas de ruídos aqui, ó. Ó, outra zona de suporte aqui, ó, um time frame menor. O mercado pode responder? Pode. Vamos tirar esse padrão aqui de extensão, tá? Já deu para entender como funciona o oco. Então aqui eu estou respeitando o fechamento dessa zona aqui. O que seria mais relevante, pegarmos essa zona, tá? Quando o mercado está assim com muita zona intermediária, eu não gosto muito. Ó, isso tudo é zona. O mercado veio de cima, segurou. Rompeu, depois segurou. Veio, se segurou nesse limite aqui, tá? Então aqui existe a probabilidade do mercado se segurar. Se eu quisesse traçar uma linha de tendência terciária aqui, a mesma coisa, tá? Eu tenho que identificar o fundo mais alto. Esse fundo aqui é mais alto que o anterior, é mais baixo que o anterior. Então, onde começa o meu ponto de inversão do movimento? Meu ponto de inversão do movimento começa a partir de que o mercado caiu até aqui e a partir daqui, desse ponto, independente da cor da vela, ele se inverteu, tá? Ele passou a fazer novos máximos.
Então, a partir daqui, eu poderia ter uma fibra de alta, tá, para esse movimento. Mas só em olhar, eu já vi que ela já rompeu. Entendeu? Porque ela tem que ter 3 toques. 1, 2, 3. Aqui ela já rompeu. Então, não tem mais relevância nenhuma ter uma linha de tendência ali. Agora, para essa fibra aqui, ainda existe a possibilidade de uma linha de tendência. Tá? Uma linha de tendência pequena, terciária, não precisa ser contínua. 1 toque, 2 toques. Bom, tivemos 3 toques, mais 3 toques. 1 toque, né? Aqui quase tocou, ajustei. Então teve 1, 2, 3, 4. Só aqui já teve 4. Um falso rompimento. E agora o mercado se sustentou aqui em cima e está voltando. Tá? Quando ele realmente quebrar essa linha de tendência, a probabilidade é de vir buscar esses fundos. Tá? A perda desse fundo vai trazer o mercado aqui para baixo. Tá? Tá em frames menores, a zona dele é aqui. Então, qual é a probabilidade? É que ele venha testar esse fundo com fundamento e venha aqui dentro dessa zona, tá? Então, para vocês verem, trabalhar com FIBO é simples, tá? Não é difícil. Tanto a inversão do movimento, se dá toda vez que o mercado corrigiu, rompeu 61, então aquela FIBO não te interessa mais, tá? Deu para ficar claro aqui, porque às vezes o pessoal me pergunta, ah, mas quando é que eu troco a FIBO? Troco a FIBO quando você está acompanhando o movimento, né? Estou acompanhando aqui esse movimento aqui, digamos. Vou apagar aqui, vou fazer aqui, tá? Para ficar claro. Esse movimento. Topo, não perdeu o fundo e continuou. Fez um topo mais alto. Ok, fez um topo mais alto. Beleza. Depois o mercado veio, corrigiu. Quando o mercado corrige e quebra o 38, tá? A probabilidade é que ele já vai buscar novos fundos, tá? Geralmente na zona de 61. Quebrou 61, rompeu, tá? O rompimento é quando ele fecha abaixo do nível. Violação é quando ele vem e depois volta a fechar lá em cima. Ele só violou. Nesse caso ele rompeu. Se ele rompeu, então esse FIBO aqui já não me interessa mais, tá? Então agora eu passo a olhar, ó, esse FIBO aqui. E essa daqui eu descarto. E agora o que que eu busco? Eu busco a confirmação, ver se esse movimento ele vai continuar de alta, quebrando em cima do 61, ou se ele vai respeitar até aqui e depois voltar. Caso o mercado volte e rompa esse fundo, ou seja, eu passo a olhar agora novamente para essa FIBO aqui, tá? E essa FIBO aqui eu descarto ela, porque a partir do momento que ele romper esse fundo, ele já vai estar rompendo o quê? O 38 desse FIBO. Então eu tenho até o limite da zona de 61, essa zona aqui, tá? Caso o mercado quebre o 61, aí sim, eu venho novamente com uma FIBO lá de cima, acompanhando o movimento de baixa. Essa FIBO eu descarto e essa FIBO aqui eu passo a acompanhar ela de perto, tá? Por que que eu descarto ela? Porque agora o mercado está descendo, e quando ele chega geralmente no nível de 38 ou na zona de suporte, ele tende a fazer um movimento de correção, buscando o quê? Buscando geralmente às vezes uma zona de suporte, tá? O movimento pode vir até aqui, depois retornar novamente e encontrar uma zona de resistência, tá? Dentro de seu nível. Mais relevante seria essa. Até por questões de quê?
Aqui, se o mercado retornar, eu não tenho limpeza de stop, então ele vem por cima da zona 38, é o ideal para entrar vendido, tá? Entrei vendido aqui, pronto, stop por cima da outra, lá por cima do 61. Por que ali em cima? Temos essa zona de resistência, o mercado não pode romper ela e principalmente voltar novamente para cima do 38 de retração de baixa, tá? Caso o mercado aconteça isso, ele vai buscar novos máximos aqui em cima, tá? Aqui, se eu quiser ajustar a minha resistência aqui, posso ajustar para cá, tá? Quando está no 4 horas, você pode ajustar ela, respeitando sempre o máximo, mas pegando o máximo de fechamento possível aqui. E aqui estão as zonas certinhas, marcadinhas, tá? Temos, claro, uma outra zona de resistência aqui, ó. Pode pegar todos esses fechamentos aqui e juntar com os máximos. Essa é a zona, tá? E quando é que a gente entra numa zona? Digamos que eu quero entrar vendido, tá? Quando temos uma marcação de zona de resistência e você está numa operação de compra, né? Tá vindo lá de baixo, tá comprado. Sua zona de realização é no início da zona. Tá? É aqui que você realiza. Por isso que vocês veem o mercado quando bate no início da zona, ele retrai. Não retrai porque teve venda, ele retrai porque teve zona de realização. O mercado realizou ali, aí alguns day trade, alguns scalper que já deixam ordem pendente aqui, que sabe que vai bater e fechar aqui, e o mercado recua. Porque, ou seja, toda compra é fechada com uma venda, tá? E aí o mercado, se tiver fundamento, ele vai voltar novamente, tá? É lei de oferta e demanda. O que são zona de suporte e resistência? Nada mais é do que oferta e demanda, tá? Ou seja, se houver a maior demanda de compra, lógico que vai bater as ofertas de venda e o mercado vai romper. E o que determina isso é o fundamento. Então, não adianta ter um topo, 2, 3, 4, 5. É indiferente, tá? Desde que o mercado respeite o fundamento, ele vai romper, tá? Então, quem está comprado, zona de realização aqui. E aí quem quer entrar na operação de venda, quando o mercado chegar já em 3/4 do limite da zona, ou seja, nessa região aqui, tá? Você já pode abrir uma operação de venda, tá? Botando o stop um pouco mais alargado, porque se o mercado fizer uma limpeza de stop, tá? Ele pode vir mais ou menos até essa região aqui, ó, tá? E aí você já vai ter o stop aqui. E o mercado, se avançar, aí aqui sim, é a hora de reforçar a posição, tá? Você vai estar com o stop aqui em cima. Então aqui você reforça a posição, onde o mercado provavelmente já começar a perder a força, já fez a limpeza de stop, com stop um pouco acima do anterior, tá? Nunca muito junto, um pouquinho acima aqui. O que isso vai te prevalecer? Você vai ter uma ordem aqui, tá? E duas aqui. Aqui você vai dobrar a posição. Quando o mercado retornar para baixo novamente, tá? Daqui o mercado retornar para baixo, o que vai acontecer? Você vai ter uma ordem a 1825 e duas a 1831. Então você vai multiplicar 1831 vezes 2, somar com mais 1825. Vai dar um valor e você vai dividir por 3, porque você tem uma ordem aqui e duas aqui. Quando você fizer isso, a tua posição de preço médio, ela vai estar mais ou menos aqui, por aqui, ó. Tá? E aí o que significa isso? Significa que se o mercado, depois daqui de baixo, vai passar pela tua ordem que está negativa e atingir o teu preço médio, você vai sair ainda positivo da operação, porque você tem duas operações positivas e uma negativa.
Esse preço médio você vai fazer vai ajustar ele aqui de maneira que ele vai ficar alguns centavos, algum valor ali positivo, tá? Caso o mercado prossiga, aí você distribui, começa a ajustar seus stops. Break-even dessas daqui e break-even lá de cima. Ok? Então, realização da zona embaixo, entrada por cima, suporte é a mesma coisa, realização no suporte em cima, entrada é por baixo, de baixo o mais baixo possível, tá? Nunca ali em cima. Beleza, pessoal? Então veja como é simples trabalhar com a parte de suporte e resistência, identificando aonde inicia um suporte, onde inicia uma resistência, tá? Sempre tem o passado. O passado é que inicia o movimento, tá ok? Como você vê, todas essas zonas aqui eu marquei lá de trás, tá? Vieram lá de trás e elas continuam respondendo lá na frente. Aqui, ó, o mercado pode ter uma zoninha aqui, mas ele tem uma principal aqui embaixo. Beleza, pessoal? Então é isso, é simples, tá? É objetivo, prático e ajuda muito no dia a dia. Então vocês veem que as minhas entradas eu faço justamente com base em fundamento, a correlação entre o ativo e a técnica que só vai me mostrar onde entrar e quando entrar. Então eu não uso indicador mais nenhum, tá bom? Bom, espero que tenha ajudado e qualquer dúvida é só me chamar no PV. Um forte abraço, pessoal, tá? Um bom Natal para vocês, família, tá? E nos vemos aí ano que vem aí 2023, boas festas também para vocês, tá? E nos vemos no mercado. Um forte abraço, pessoal.